salve rapaziada, aqui é o Dasper do canal Cruzeiro que é Raposo, né? E a gente vai falar de notícias do cabuloso, expectativas de contratação, julgamento, essas coisas todas, né? Se você gosta desse conteúdo, deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal, hype o vídeo, né? Tem hoje agora uma moedinha lá que você é presente por vídeo, é gratuito. Clica lá e ajuda o canal, ok? Vamos então falar dessas matérias, mas como eu pedi, faça isso tudo aí, tá ok? Vamos seguir nas matérias. Começamos com Luiz Sinisterra. Nova lesão de Sinisterra, né? Foi detectada uma nova lesão na coxa. E ele vai passar por cirurgia, se não já passou, e vai ficar aproximadamente 6 meses parado. Impressionante como esse rapaz é azarado, né? A contusão dele que o levou a afastamento sarou de vez. Aí vai surgir uma nova contusão que o cara nunca teve. Vai ser azarado assim, pelo amor de Deus, né? Mas fazer o quê? É tratar o jogador, grande jogador, mas que não consegue dar sequência devido à quantidade de lesões, né, que o afasta dos gramados. Seleção sub-20 foi convocada. A relação está aqui para vocês, ó. O que é mais engraçado, essa seleção foi convocada, salvo engano, para ler, sem nenhum jogador do Cruzeiro. É muito esquisito isso, né? Porque o Cruzeiro é um dos melhores times de sub-20. Ainda, mesmo que tirou os jogadores, continua sendo um dos melhores sub-20. Mas paciência, né? Não quer convocar, não convoque. Punição de Vitor Gabriel do Internacional. Essa foi a notícia de ontem que mais chamou a atenção, né? Devido a uma coisa inusitada que aconteceu, né? Do tal vídeo lá, do áudio do VAR, etc e tal, que deu raiva nos juízes lá, e acabaram punindo o rapaz até o PEC começar a fazer treinamentos, né? Então, ou seja, 6 jogos ou até ele pouco não começar a treinar. O PEC começou a pôr o pé no chão, já está treinando, resolveu o problema dele. Isso repercutiu no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro essa decisão, porque é inusitada, nunca aconteceu isso. O jornal Marca estampou uma reportagem da Espanha enorme com relação a esse tema, falando tal, etc e tal. Então, aqui estou colocando a foto aí do Henrique Fernandes da Globo, né, que achou que a punição não é justa, porque não vai trazer o PEC de volta aos gramados de imediato, né? Olhando por esse ângulo, realmente não é justo mesmo não, porque você cerceia o direito do cidadão trabalhar, né, e a justiça não permite isso. Mas, em contrapartida, ele tinha que tomar um gancho sim, mas não precisava ser tão forte assim, mas alguma coisa tinha que ser feito, porque tem uma jogada desse mesmo rapaz contra o Juventude, que ele vai no pé do cara com essa intensidade. Eu até nem sei o que aconteceu com o jogador, tá? Mas ele é recorrente, não é a primeira vez que ele faz essa jogada. Então, apesar de tudo, ele vai aprender, né, que o futebol se joga em pé. O carrinho é um carrinho para você cortar uma bola na zaga, último dos casos. Agora, no meio do ataque, você dá um carrinho daquele, nada desse mundo justifica semelhante atitude. Nada, nada, nada. Então, mas eu também acho que foi pesada e desnecessária, né? Mas você está jogando contra o Cruzeiro? Não, é porque não vai resolver o problema do PEC. Se resolvesse o problema do PEC, se o PEC curasse amanhã, seria ótimo, mas não vai. Então, desce ele uns 2 meses de punição aí, tava bom. Que eu acho, eu ainda continuo achando que a punição tem que ser no bolso. Daria 6 jogos mais uma multa pesada no bolso. Aí essa que seria a punição correta, né? Tanto para o clube que detém o jogador, quanto para o jogador, né? Eu acho que doendo o bolso é que se resolve as coisas. Bom, agora no próximo bloco vamos falar de possíveis contratações, ok? Bom, o Pedro Júnior, esse que está aí, ó, ele garante confiança no elenco, mas ele cita na reportagem que vai reforçar o time nas posições que estão em carência. Ora, tem que realmente, né, reforçar, né? O Christian saiu, trouxe o PEC machucou, tem que trocar para outro lugar do PEC. Porque, mas o elenco é muito bom, mas o elenco precisa de ter jogadores para substituir a altura. Eu volto a repetir,
Tinha que ter paciência com base, não é que não tem, já traz pronto, né? E quais são os possíveis nomes que andaram se falando aí no mercado ou que tem se cogitado, né? O primeiro nome que falou foi do Salcedo. Salcedo é um colombiano naturalizado italiano que joga em Creta, né? Joga lá na ilha de Creta. É um baita atacante, tá? Tem 24 anos, em outubro faz 25. É um jogador rápido, ele joga de centroavante, mas também joga pelo lado esquerdo. Então, assim, é um jogador que seria muito bom, né, o Cruzeiro tê-lo em suas fileiras, tá? Todos os nomes que eu falar aqui são bons jogadores. Outro nome que está na pauta do Cruzeiro é do Thiago Fernandes. O Thiago Fernandes, ele hoje é do Villarreal, né? Ele é jovem, 22 anos. Quem falou isso foi o HG Play, né? Que trouxe a notícia do Thiago Fernandes. Ele, salvo engano, ele foi revelado pelo Vélez Sarsfield, jogou no Vélez. E hoje está, né, lá no Villarreal, e o Villarreal, o mais interessante é que interessa emprestar o jogador com custo, não é de graça não. Mas o que acontece aí é que o jogador, por ser jovem, o jogador acredita que consiga ainda ficar na Europa, então a preferência dele é a Europa. Olha, na minha opinião, eu falei isso em live ontem, e repito, é uma burrice. Por quê? Porque se ele está no Villarreal, que não é um time de primeira linha da Espanha, e está na reserva, ele não vai conseguir jogar num time acima do Villarreal. Não vai. Pela lógica, né? Então ele precisava de reacender o futebol dele. E nada melhor do que vir para um time que está na Libertadores, com possibilidades, inclusive, de vencer a Libertadores, sim, por que não? Né? Então, assim, acho que o rapaz aí deveria dar uma pensadinha, né? Estudar com o empresário dele e ver essa possibilidade. Agora, mas o nome que está mais quente, né? Que mais pode acontecer é também de um colombiano, o Yasser Asprilla, né? O Asprilla, né? Ele é muito bom atacante, mas muito bom mesmo, e poderia vir para o Cruzeiro, tá? O pessoal das torcidas aqui reclama que às vezes ele se desliga da partida, fica em Nárnia, em outro planeta. Gente, isso é típico do craque. O craque, ele tem essa característica, de repente ele se desliga, mas quando faz a jogada ele resolve o problema. É típico, é o caso do Matheus Pereira, às vezes ele fica, parece que está sumido no jogo, mas está ali, ó. Primeira oportunidade ele resolve o jogo. Então, é a diferença do craque para o jogador comum. O jogador comum, operário, ele corre, parece o tempo todo, né? Ele é regular. E o craque não, ele dentro do campo ele desregula. Tomara que venha, tá? Baita jogador esse Asprilla. Fica assim, deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal, né? O canal precisa da ajuda de vocês. Fui!